Existem diversos meios, mídias, pessoas e informações que pregam a questão da autoaceitação corporal no que diz respeito ao excesso de peso, normalizando ou até romantizando a obesidade e o sobrepeso. Mas até que ponto devemos ou não aceitar isso como uma verdade social? Antes de mais nada, já deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para continuar acompanhando os debates deste canal. Eu sou o Christian e esse é o canal da Escola de Emagrecimento. O que eu quero estar abordando hoje diz respeito a essa questão da autoaceitação corporal, porque parece que está muito evidente hoje na mídia e na sociedade a questão da gente estar tratando essa questão de até que ponto aceitar ou não o excesso de peso. Porque nós não vamos tratar de uma questão hoje fisiológica, no sentido de estar trazendo questões de saúde ou não. Não é isso que eu quero trazer. É uma questão muito mais ideológica. Até que ponto devemos ou não estar aceitando essa questão de estar acima do peso? Quando a gente trata sobre sobrepeso, há uma questão muito clara que a gente deve estar levando em mente. Primeiramente, existem pessoas que têm capacidade de perder peso e existem aquelas pessoas que não querem perder peso. Nesse sentido, a gente já divide opiniões muito fortes, porque caímos na questão de aceitação corporal e caímos também na questão de saúde corporal. Porque se a gente pegar em inúmeros estudos, diversas informações científicas, o excesso de peso é sim prejudicial e um problema de saúde que hoje é caracterizado como obesidade. Os problemas envolvem muitas questões relacionadas à saúde, como por exemplo, piora da imunidade e facilitação para pegar muitas doenças, por exemplo, Covid, o que prejudica, por exemplo, quadros de saúde pública no SUS, que acabam lotando muitos hospitais porque as pessoas estão acima do peso. E se a gente pegar a realidade do mundo, mais ou menos 50% das pessoas estão com sobrepeso. A obesidade representa um número menor, obviamente, mas ainda assim representa um número significativo e que vai atingir a casa dos 2,3 bilhões de pessoas em 10 anos. Então isso é muita gente que está com excesso de peso no mundo. Mas não vamos tratar sobre essa questão por uma ótica de saúde, porque existe esse lado, mas existe também a ótica das pessoas que querem se aceitar com excesso de peso. E nisso moldam a questão da opinião social para que também seja trazida uma questão relacionada a isso. Se a gente cair numa questão ideológica, a gente tem alguns pontos a serem trabalhados com essa questão. Primeiramente, se a gente trazer essas pessoas que não querem reduzir o peso por questão de vontade ou preguiça de estar resolvendo, porque resolver o excesso de peso não é uma questão muito fácil e demanda muito tempo, se a gente trazer essas pessoas que não querem se dar esse tempo para emagrecer, a gente cai numa questão muito simples, que é a questão de até que ponto as pessoas conseguem me aceitar do jeito que eu estou. Então eu vou trabalhar toda a questão, toda a opinião pública para que eu não esteja tão desconfortável com o meu peso assim. Nesse sentido, eu não preciso estar movimentando-me para que eu reduza o meu peso e as pessoas naturalmente acabam aceitando. Mas se a gente vir por um viés social, a gente vai ver que existem muitos preconceitos sim com relação a essa questão de excesso de peso. Isso é trazido desde a escola, quando as crianças com mais gordura, elas acabam sofrendo mais bullying, e até por essa questão da mídia ter muito em alta essa questão do excesso de peso, acaba deixando isso na mídia num viés muito visível para que as pessoas sejam suscetíveis a isso. Então, se isso está numa ótica social, está na vitrine, por assim dizer, naturalmente as pessoas querem se sentir confortáveis sendo expostas a isso. E se o excesso de peso é trabalhado sempre e toda vez de uma forma pejorativa, é natural que as pessoas que têm excesso de peso e não se sentem confortáveis vão estar moldando a opinião social para que isso não traga tanto desconforto. Mas a questão não é essa, porque caímos numa ótica de padrão de beleza. E até que ponto existe um padrão de beleza que diga que excesso de peso é bom ou ruim? Nisso,
a gente pode cair em questões de estar abordando o que é certo e o que é errado. Porque se a gente analisa o excesso de peso por uma ótica puramente visual, a gente vai pensar: será que é certo manter o excesso de peso ou será que é errado manter o excesso de peso? E nisso eu vou puxar um contexto histórico e um contexto atual com relação a essa questão de se é certo ou se é errado manter o excesso de peso. Existem muitos países pobres, no qual a alimentação é um artigo escasso. E existem países ricos e países normais em que a alimentação não é um artigo escasso, onde as pessoas têm bastante acesso à comida. Naturalmente, enquanto seres vivos que precisam estar buscando algum diferencial para conseguir, por exemplo, algum parceiro sexual ou, por exemplo, conseguir alguma vantagem no contexto de emprego para conseguir, por exemplo, um salário maior, a gente cai na questão de que ser igual ou ser inferior traz sim uma desvantagem. E naturalmente ninguém quer estar em desvantagem em contexto nenhum. E se a gente vem nisso, a questão do excesso de peso em países pobres que têm privação de alimento é uma questão positiva, porque uma vez que eu consigo comprar e adquirir mais comida, eu consigo porventura engordar. E isso mostra que eu estou em vantagem social. Agora, se eu venho para um contexto em que as pessoas têm acesso à comida muito facilitada, e é, por exemplo, o caso do Brasil e muitos outros países desenvolvidos, o excesso de peso pode estar trazendo uma questão relacionada ao desleixo, alguma coisa que traz uma desvantagem no que diz respeito a essa questão social. Então, naturalmente, se a gente vir para o contexto de um país que tem abundância de alimento, as questões ideológicas e morais vão dizer que excesso de peso é ruim. E daí a gente cai, por exemplo, na mídia, que traz que essa questão de excesso de peso deve ser combatida e deve ser aceitada. E se a gente vem para um contexto de um país pobre, onde a privação de alimento é mais frequente, estar acima do peso é uma vantagem social. E a gente pega, por exemplo, alguns países norte-africanos em que existem competições em que as pessoas elas precisam estar mais gordas, mais obesas. Tudo que se aproxima do obeso, então, ele tem mais vantagem. Naturalmente, nesses países, a questão moral e ideológica em relação ao excesso de peso é dita como certa. E estar mais baixo em relação ao peso, naturalmente, é uma questão que pesa mais para o lado errado do que um lado certo. Então, se a gente não pode estar trazendo uma igualdade em questão ideológica de se é certo ou se é errado estar acima do peso, e nesse contexto ideológico não existe certo ou errado, porque vai do bem-estar da própria pessoa estar aceitando ou não, a gente não pode tomar partido deste padrão de beleza. Então, nós temos que ficar sim restritos à questão do país. E, por exemplo, no Brasil, até que ponto é positivo estar acima do peso? E até que ponto é errado estar acima do peso? Nisso, a gente tem toda uma construção social que diz respeito à formulação da sociedade. Uma vez que nós não temos privação de comida, uma vez que, por exemplo, top models, elas têm um biotipo muito magro, muito fino, têm uma estatura muito alta, naturalmente a questão ideológica pesa para que o lado certo seja o lado de se manter magro. Então, até que ponto é certo ou errado manter o excesso de peso ou pender para a obesidade e pregar um discurso de aceitação social? Essa aceitação social não é puramente para que a gente consiga buscar agradar as pessoas que a gente deseja estar agradando? Porque se a gente cair nessa questão ideológica que eu acabei de trazer, onde a própria mídia que prega esse discurso de aceitação também prega que o ideal de beleza é de pessoas muito magras, e isso não muda muito fácil, a questão do excesso de peso naturalmente cai por uma questão ideológica errada. E as pessoas criam um consenso meio contraditório na cabeça de estar querendo emagrecer ou não. E nesse sentido a gente cai para questões práticas. Até que ponto as pessoas têm ou não autonomia para conseguir emagrecer? Porque emagrecimento
apesar de existir entre aspas uma fórmula, é um processo difícil, é um processo demorado, em que a maioria das pessoas acaba não deixando esse tempo para que o processo ocorra de forma natural, sem, digamos, apressar. Daí, se a pessoa ela quer emagrecer para ontem, para estar alinhada nesse discurso ideológico que a sociedade que ela está inserida prega, naturalmente ela vai querer cair em questões que a emagreçam rápido. E quando o emagrecimento, na verdade, não pode ser obtido rápido sem que tenha o famoso efeito rebote, efeito sanfona. Então, se a pessoa acaba ficando cada vez mais frustrada por não estar conseguindo reduzir o peso, naturalmente essa pessoa vai querer deixar o corpo como está porque é mais simples, é mais fácil e gasta menos energia tentar converter as outras pessoas para o próprio pensamento e aceitar o peso corporal elevado como certo. Quando na verdade, como eu acabei de falar, não existe certo ou errado, mas existe uma introdução num contexto social em que a gente está na nossa sociedade, na nossa cultura. E no Brasil, como todos bem sabem, a questão de manter-se magro, manter-se sempre seco, é uma questão que há muito tempo é presente na nossa cultura. Sempre quando a gente cai nessa questão de autoaceitação corporal, a gente deve estar sempre se questionando essas duas questões. Se há uma incapacidade orgânica ou se há um desejo de que as pessoas aceitem o corpo do jeito que ele está e naturalmente eu vou tentar moldar o pensamento das pessoas para o que eu quero que elas pensem. Porque se a gente analisar de uma forma puramente unilateral, do sentido autoaceitação corporal, a gente vai sempre cair em questões em que as pessoas vão acabar se frustrando por ou estar acima do peso ou por não estar conseguindo reduzir o próprio peso. Para você que me acompanhou até esse momento desse vídeo, meu muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.